Olá pessoal, aqui é o Igor Pereira mais uma vez. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da decoração antes de ir para o vídeo. São algumas figuras da história da matemática que me servem de inspiração. Bom, vamos direto ao ponto. Essa semana, todas as pessoas do Brasil foram surpreendidas com um escândalo que aconteceu durante o debate para a Prefeitura de São Paulo. Como vocês sabem, uma pessoa levou uma cadeirada de outra. Eu gostaria de levantar para vocês uma reflexão que eu observo há algum tempo, aqui no Brasil especialmente, que é a seguinte. As pessoas, em geral, elas não têm um bom senso mínimo de saber lidar com as outras com respeito e considerando as diferenças. Normalmente, elas estão funcionando assim. Se você concorda comigo em alguma coisa que eu considero importante, então eu escuto, eu te dou atenção, eu presto deferência para você ou algo assim. Mas, se você discorda de mim, eu sequer vou ouvir os seus argumentos. Faz alguns anos, uma vez eu estava conversando com uma moça, que naquela época, pelo menos, eu considerava amiga, e bastou que eu discordasse de um único assunto que ela considerava muito importante, que ela parou de falar comigo. Mas, antes desse momento, eu me lembro que eu cheguei a argumentar algumas coisas e ela recomendou para mim um livro e eu recomendei para ela outro livro. Eu li o livro que ela recomendou para mim e dei para ela os contra-argumentos, todos com fundamentos. Nenhuma coisa atacando a pessoa individualmente ou usando adjetivos desqualificando ou qualquer coisa assim. Mas ela se recusou a ler o livro que eu recomendei. E foi assim, infelizmente. Depois de algum tempo, eu me lembro de ter conversado sobre o mesmo assunto com uma outra moça, só que essa reagiu de uma forma diferente. Ela ouviu o que eu tinha a dizer e ela falou para mim assim: Igor, eu não gosto necessariamente do que você falou, mas eu sei que você não é o tipo de pessoa que fala as coisas sem fundamentos, que você costuma ler sobre tudo, buscar informações, refletir a respeito das coisas e você não especula a respeito dos assuntos. Se você vai especular a respeito de algo, você avisa. Quando você não tem base sobre uma coisa, você, antes de falar, você vai pesquisar, você vai se informar e assim por diante, né? E de fato, sobre o assunto que eu estava lidando com ela, eu já tinha lido pelo menos uns 5 livros a respeito, incluindo livros antigos a respeito do mesmo tema. Então, assim, agora passou pela minha mente uma frase que eu li há alguns anos do livro Discurso sobre o Método, do filósofo francês Descartes. Ele inicia o livro assim: Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída do que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele que aparenta não desejar possuí-lo mais do que já possui. Essa frase, ela me marcou muito porque ela explica bastante sobre o comportamento humano. Se vocês não pegaram essa frase de primeira, dessa vez que eu falei para vocês, voltem um pouco o vídeo e escutem de novo. Mas basicamente, o Descartes já tinha apontado que as pessoas, elas acreditam que elas já têm o bom senso suficiente e que elas não precisam de mais. Isto é, elas julgam que a capacidade dela de julgar, de perceber as coisas, de avaliar o mundo, a realidade, as pessoas, é mais do que suficiente.
e normalmente tendem a se recusar verificar as próprias percepções. Na verdade, esse pensamento que aparece nesse livro do Descartes também não é original dele. Eu encontrei uma referência idêntica a essa conclusão do Descartes no livro A Política do Aristóteles. Então, basicamente, o que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo é o seguinte. Pessoal, eu sei que aqui no Brasil existe uma cultura de valores distorcidos. Valores que dizem que estão protegendo as pessoas que não tiveram acesso à instrução, mas na verdade acaba por endeusar os ignorantes, dizendo que se você busca o seu desenvolvimento, se você busca cultura, literatura, referências, que isso é elitismo, como se fosse uma coisa errada. Então, assim, a minha crítica hoje é sobre a qualidade dessas coisas que estão acontecendo no Brasil. Há pessoas que quando ligam a televisão ou quando assistem a vídeos, elas buscam apenas entretenimento. E naturalmente que o conflito, a discórdia, a agressividade, a falta de moderação, a falta de consideração, o desrespeito vão sempre chamar mais atenção do que o comedimento, a inteligência, a sensatez e a sabedoria. Então, a minha visão sobre o assunto é que todos os brasileiros, sem exceção, deveriam buscar refletir a respeito disso e não simplesmente reagir acreditando que tudo na vida se divide entre eu gosto e eu não gosto, eu concordo e eu discordo, porque as coisas não são assim, pretas e brancas. Existem também áreas cinzas e essas coisas devem ser avaliadas. Hoje, infelizmente, se uma pessoa falar eu não gosto do político X, o outro entende. Então isso significa que ele gosta do outro. E não é isso. Essa frase, ela não diz nada além do significado dela. E assim por diante, né? As pessoas, elas acabam por limitar a percepção delas, jogando para reações, o que significa que elas não estão pensando para interagir com a realidade. Muitos de vocês já sabem que o Brasil tem números alarmantes de analfabetos funcionais, inclusive dentro das universidades. Existem alunos analfabetos funcionais, existem professores analfabetos funcionais, e isso por si só é um problema gravíssimo. Esse comportamento de você discorda ou desgosta de alguma opinião que eu repito, logo eu vou te descartar, é algo grave. Eu tenho uma grande tendência a desejar sempre argumentar, a sempre trocar ideias, mas quando eu percebo que uma pessoa ela não consegue usar argumentos, acaba realmente se tornando uma perda de tempo, porque não se trata de uma conversa, uma discussão querendo obter alguma conclusão na busca pela verdade. Acaba se tornando uma briga de egos. E eu falo para vocês, como neurocientista, como leitor, eu já li mais de 1.200 livros na minha vida até agora, como poliglota, como um intelectual em busca da verdade. E eu uso esse título agora, intelectual, porque eu não estudo apenas línguas ou literatura geral. Vocês sabem que dentro dos meus interesses existem praticamente todos os assuntos. Eu devo dizer para vocês que são raras as pessoas no mundo que sabem destacar o que é fato do que é opinião, o que é reação do que é pensamento. E sem essa capacidade, as pessoas elas ficam discutindo e brigando de uma forma completamente irracional,
sem verificar o que de fato interessa sobre os assuntos. Então, levem isso com discernimento para vocês. Existem muitos assuntos que são importantíssimos, mas que, infelizmente, pela maneira como as pessoas vêm considerando, eles não estão recebendo a relevância que merecem. Eu escutei recentemente de uma pessoa que confessou para mim que nunca leu um livro inteiro na vida. Ela estava tentando defender sobre um determinado tema polêmico. Quando eu falei para ela contra-argumentos, no lugar de contra-argumentar, a pessoa disse que eu ataquei ela, quando em nenhum momento eu usei adjetivos para qualificá-la. Depois ela veio tentar dizer que a professora dela disse a mesma coisa e eu simplesmente desmontei o que ela estava dizendo. A pessoa reagiu de maneira completamente emocional, como se estivesse acontecendo algo absurdo ou algo assim, e não sabe mais conversar. Olha, você tem um pensamento formado com tais referências? Explica melhor como que você chegou a essa conclusão. Não. É como se o outro não tivesse o mesmo direito de se expressar, sendo que o outro tem preparo e ela não. Quer dizer, a pessoa sequer reconhece que ela não estudou, não leu, e que ela está repetindo uma coisa que ela ouviu sem reflexão, e o outro que estudou, que às vezes está tentando mostrar para ela diversas coisas que ela não teria como aprender sem abrir de fato a própria atenção, ela despreza. Então, assim, esse desprezo pelo conhecimento generalizado que acontece aqui, ele só termina por isolar cada vez mais as pessoas e não em ajudá-las a desenvolverem a própria inteligência. O professor Pierluigi Piazzi, que foi um dos meus mentores, que inclusive eu já fiz vídeo sobre ele aqui nesse canal, dediquei para ele aquela palestra que eu realizei no evento Poliglotar sobre a influência da língua no pensamento. Ele era um grande defensor da leitura excessiva, porque a leitura, principalmente dos livros clássicos, elas ajudam a desenvolver o imaginário de um povo, ajudam as pessoas a compreender melhor as coisas, porque sem imaginação, uma pessoa ela fica completamente dependente de repetir as coisas sem compreensão. Bom, essa é a minha mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa útil e, mais uma vez, que pouco a pouco a gente se torne um país que valoriza mais a inteligência e menos a ignorância. Aí sim, os debates políticos, que acabam sendo um reflexo da própria sociedade, as pessoas vão ver pessoas que vão saber argumentar e não atacar os outros com desqualificações baratas, xingamentos ou mesmo agressões físicas. É isso, pessoal. Um abraço.